Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou o Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 7, o cativo e o bom perfume de Cristo. Ó Senhor Jesus, de fato, o Senhor deseja que nós nos rendamos a Ele, Senhor Jesus, para que Ele de fato possa nos levar como cativos, como aqueles que cooperam com a sua vontade, aqueles que desfilam diante do seu triunfo, levando o bom perfume de Cristo para poder conquistar a outros. Ó Senhor Jesus, levar vida para todos. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 19, versículo 30. Ó Senhor Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Ó Senhor Jesus, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Crer no que está escrito, a vitória total de Cristo. Ó Senhor Jesus. Paulo falou sobre o triunfo de Cristo, porque cria nesse fato. Muitas vezes temos dificuldade de crer no que está escrito, no que o Senhor falou. Quando estava na terra, o Senhor Jesus disse pelo menos 3 vezes, de maneira muito clara, aos discípulos que iria morrer e ressuscitar. Os discípulos, porém, não creram. Se tivessem acreditado, diriam a ele quando estava sendo crucificado: Senhor, daqui a 3 dias nos reencontramos. Se tivessem acreditado, no 3º dia cedinho, estariam todos ali no túmulo cantando: o Senhor hoje vai ressuscitar, o Senhor hoje vai ressuscitar. Porém, isso não aconteceu. Nós temos dificuldade de acreditar na vitória do Senhor. Nós vivemos como se a vitória não fosse dele, mas é. Chega de viver desse jeito. A palavra que nos é falada, toda essa grande revelação que temos recebido, é para que mudemos de vida e creiamos no que é falado. Ó Senhor Jesus. O vocábulo triunfo carrega em si a imagem de um general vitorioso, que depois de ter vencido o inimigo, entra em Roma numa procissão solene e triunfante, exibindo sua vitória. O Senhor é o general. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Todos éramos cativos de Satanás, mas Cristo venceu o inimigo e nos levou como seus cativos. Nós somos esse cativeiro. Quando lemos esse versículo, devemos dizer: isso fala de mim. Cristo venceu Satanás. Eu era cativo do diabo, mas já não sou. Quem conhece a obra de Cristo pode dizer: Cristo sempre
sempre me conduz em triunfo, porque a vitória é dele. Ó Senhor Jesus, todos nascemos cativos do pecado, dos pecados, do velho homem, da carne, do mundo, do diabo e de todas as coisas negativas. Porém, Cristo venceu tudo isso na cruz. Que o Senhor nos impressione com a visão de sua vitória, para que nele desfrutemos a vitória. Vejamos o que diz Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia! O diabo, aquele que tem o poder da morte, foi destruído pela morte de Cristo na cruz. Que maravilhoso! Ó Senhor Jesus! Além disso, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse versículo mostra que o destino de Satanás é o lago de fogo. Ele sabe disso, por isso quer ganhar tempo e ainda o faz com nossa cooperação. Vamos cooperar com ele? Ele tem de olhar para nós e dizer: com esse aí eu vou ter muito pouco tempo. Por outro lado, o Senhor Jesus, ao olhar para nós, diz: com esse aqui eu vou voltar logo. O Senhor fica alegre conosco e Satanás desesperado. Charles Studd, missionário inglês, fez uma afirmação muito importante. Um cristão tem de viver de tal maneira que quando morre, os céus ficam em festa e o inferno também fica em festa. Os céus ficam em festa por causa de alguém vitorioso que cooperou com o Senhor e cumpriu a carreira. O inferno fica em festa dizendo: ainda bem que aquele que nos estava atrapalhando foi embora. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus fez uma afirmação de grande impacto para a nossa vida. Está consumado, quando na cruz inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Essa afirmação quer dizer: terminou, venci tudo. Acaso cremos que está consumado? A vitória já está declarada ou não? É por isso que Paulo podia dizer que em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. Cristo é o general e nós somos seus cativos. Aleluia, pela vitória de Cristo sobre o poder das trevas, o pecado, o mundo, o velho homem, a velha criação, Satanás e todas essas coisas negativas. Que essa seja a nossa experiência diária. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Mostra para nós que tinha o triunfo, né? E isso é algo para a nossa experiência, né? A vitória de Cristo, né? Como a vitória desse general, né? Que venceu todas as coisas e agora ele nos carrega pela cidade, né? Senhor Jesus, para exibir o bom perfume de Cristo. Cristo, ele venceu tudo. E hoje a gente precisa crer. Essa precisa ser a nossa experiência, né? Ver o Senhor nos conduzindo em todas as coisas. A gente precisa abrir bem os nossos olhos espirituais, estar com o nosso coração puro, para a gente ver de fato o Senhor nos conduzindo em todas as coisas através das situações. Ó Senhor Jesus, Ele nos chama, né, para de fato a gente mudar de vida, né, e crer. Ó Senhor Jesus, né, para a gente de fato entrar nessa vida que Ele tem preparado para nós. Não vamos viver baseado no que vemos, mas no que cremos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O Senhor está nos chamando, né, para uma nova realidade, né, como os irmãos já têm falado conosco desde o estudo do alimento diário anterior, né? Senhor Jesus, né, o Senhor está nos chamando para uma nova cultura, a cultura de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Isso é tudo feito numa nova dimensão. Ó Senhor Jesus, não é para a gente ficar aqui imaginando, né, coisas mirabolantes, nada disso não. É para a gente perceber que a gente precisa de fato usar a fé. Ó Senhor Jesus, se você ficar lendo a Bíblia, né, usando a sua mente para entender, ó Senhor Jesus, isso é muito limitado. Por isso o Senhor tem dado para nós, né, a palavra profética, né, através do Instituto Vida para Todos. A gente tem acompanhado, né, graças ao Senhor. Também tem colocado tudo isso no alimento diário para a gente ter mais clareza e também estão saindo os livros espirituais. Ó Senhor Jesus, né? Hoje até mesmo, né, a gente está vendo o livro em formato digital também, né? Senhor Jesus, tudo isso para a gente poder ter cada vez mais clareza. Quanto mais contato a gente tiver com a palavra, mais clareza a gente vai ter. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando isso para nós, né? Paulo recebeu uma revelação tremenda, né, Senhor Jesus, né, e ele cria nesse triunfo, né, e quando o irmão coloca aqui, né, quando Paulo fala essa questão do triunfo,
né? Aí o irmão no tutorial, o irmão Wesley, ele coloca mais detalhes ainda nessa palavra, né? Fica bem rico também, né? Que ele mostra, né, que antigamente, na Roma antiga, o general ele ia, né, realizar lá uma missão lá e conquistava o povo. E aí depois ele voltava, né? E aí tinha toda uma cerimônia, né? Tinha uma veste lá específica para ele colocava uma coroa de louros, né? Mostrando ali, né, que ele estava sendo louvado. Então esse triunfo ali do general era um louvor para ele ali, né? Que era uma homenagem feita àquele general especificamente por ele ter conseguido ali, né, levar adiante ali, né, no caso ali, o reinado de Roma, né? E aí ele ia e tal, e aí os cativos, né, aqueles que foram conquistados, que foram pegos ali pelo general, né, eles tinham ali duas opções, né? Eles se rendiam, né, ou eles se rendiam, não faziam parte do exército agora, né, iam ser aqueles cativos ali que iam fazer parte agora, né, o povo conquistado que agora fazia parte, iam ser soldados daquele general. E também existiam aqueles cativos que não iam se render, não quero saber, entrou aqui, invadiu meu povo, não quero, e aí esses iam presos, né? E aí nessa procissão triunfal eles iam levando um incenso ali que representava o general, né? E aí homenageando o general ali, né? E aí aqueles que tinham sido cativos e aceitaram a derrota, se renderam, né? Eles iam fazer parte do exército. Então aquele aroma que era exibido ali para ele era: poxa, agora eu faço parte desse exército aqui, me rendi e agora eu vou viver. Mas para aqueles que não aceitaram, eles sentiam aquele cheiro e falavam: agora é o último cheiro que eu vou sentir, daqui a pouco eu vou morrer. Então era um aroma de vida, né, para a vida, e aroma de morte para a morte. Aqueles que não aceitavam iam morrer, aqueles que aceitaram iam continuar vivos. Então o Senhor, ele mostra para nós que, como ministro da nova aliança, a gente precisa definir as coisas, né? Quando a gente chega trazendo o Cristo, aqueles que querem Cristo, querem mais de Cristo, ó Senhor Jesus, né, vão estar ali, né, cheios de alegria, ali, querendo se aprofundar mais na palavra. Mas aqueles que não querem nada vão querer logo se afastar, vão querer ir para longe, né? Ou seja, para não atrapalhar aqueles que de fato querem o Senhor, ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa sempre, né? A minha preocupação, eu já compartilhei isso várias vezes, desde quando eu comecei, né, a desfrutar o Senhor, sempre foi isso: Senhor, eu quero receber vida, né? Eu quero receber a Tua palavra, eu quero obedecer o Senhor, né? Infelizmente, aqueles que veem o Senhor no início, vão ali, seguem, mas não perseveram, né? Aí depois não querem mais seguir o Senhor de perto, porque para você continuar, né, ao lado do Senhor, tem que se pagar um preço, ó Senhor Jesus, né? Então o Senhor está contando conosco, né? Ele está ali conduzindo todas as coisas, mas o inimigo também. O inimigo, ele também quer nos enfraquecer, quer nos enganar, né? Então ele usa, né, a palavra, né, de maneira falsa, sem revelação, Senhor Jesus, para derrubar o cristão com conhecimento, como a gente já viu ali, né, a questão de Adão e Eva, né? Adão, ele criou o seu próprio padrão, né, Senhor Jesus. Ele estava nu, se apresentava diante de Deus e ouvia a palavra e fazia aquilo que Deus falava. Mas quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele criou um padrão para si, né? Veio Deus, ele estava nu, ele olhou e falou assim: opa, peraí, tem algo errado aqui. Não, agora eu não posso me apresentar desse jeito diante de Deus. Agora eu vou pegar ali umas folhas de figueira e vou cobrir a minha nudez. Então ele começou a inventar regras para ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, e assim né? Hoje muitos cristãos leem a palavra e, por não usar o Espírito, começam a inventar regras para ir diante de Deus. E assim surgem muitas doutrinas: esse cristão não fala com aquele, esse aqui não quer aquele. Então fica toda essa divisão que acontece no meio cristão. E hoje o Senhor, ele quer nos restaurar para a vitória de Cristo. Não é a nossa vitória, é a vitória de Cristo sobre nós. Ele precisa nos levar cativo. A gente precisa de fato ser conduzido pelo Senhor. Mas muitos não, já se rebelaram, já tiraram ali as correntes ali, já correram para outros lados, já sabem as coisas melhor do que Deus, né? O que acontece? Por que a gente muitas vezes cria o nosso padrão próprio? A gente não aceita as coisas do Espírito de Deus, né? Como a Bíblia fala, o homem carnal, as coisas de Deus são loucura. Mas o homem espiritual, ele passa a ter discernimento das coisas, mas muitos preferem, né, ficar na sua carne, na sua própria vontade. A gente vai ver um pouco mais disso no alimento diário de amanhã, ó Senhor Jesus. Mas o que nós precisamos perceber é que
A Bíblia já está toda escrita, o final de Satanás já está ali, olha, ele vai ser lançado no lago de fogo, mas ele quer ganhar tempo, né? E ele quer nos usar para cooperar, né, com isso, né, para que ele ganhe mais tempo. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje tem tanta confusão no meio cristão, mas nós precisamos sair de toda essa confusão, nos render a Cristo. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem a saída para nós. Se a gente ficar na nossa mente arrazoando, a gente não vai crer. O próprio Senhor falou para os discípulos várias e várias vezes, né? Senhor Jesus, olha, não importa que eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Né? Pedro já olhou logo e já começou a reprovar o Senhor. Não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. O Senhor teve que falar para ele, né? Arreda Satanás. Senhor Jesus mostrou qual era o sentimento de Pedro, o que estava orientando Pedro naquele momento. Né? Porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, e às vezes é muito isso que acontece. O Senhor nos mostra um caminho, a gente fica ali brigando com Deus. A gente não quer ceder. Ó Senhor Jesus, porque a gente está olhando o nosso próprio caminho, não estamos olhando para o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor falou que ia ser crucificado, né, que ia morrer e ia ressuscitar. Os discípulos não creram. Né? Se tivessem, como o irmão colocou aqui, né, se tivessem crido, né, iam falar para o Senhor, Senhor, daqui a 3 dias a gente vai se ver. Mas os discípulos ficaram apavorados, trancados. Né? Olha, Jesus perdeu, né, não conseguiu cumprir a sua obra, morreu, foi crucificado e agora, né, os sacerdotes vão vir atrás da gente, vão acabar com a gente aí e tal, e ficaram, né, presos ali, ficaram ali escondidos com medo. Ó Senhor Jesus, né, e aí no terceiro dia estavam trancados ali, né, apavorados, né, dentro de uma casa, ao invés de ir lá, né, ir buscar o Senhor, né, Senhor Jesus. Né, o Senhor ele ressuscitou ao terceiro dia. Se eles tivessem crido nesse fato, iam estar ali, né? Poxa, hoje o Senhor vai ressuscitar. Não está ali louvando, né? Aguardando ali o Senhor. Mas como mostrou, né? Isso acontece conosco. A gente tem dificuldade de acreditar, né, naquilo que o Senhor está mostrando para nós. O Senhor ele nos faz passar por situações, mas Ele vai mostrando, olha, estou fazendo isso aqui para lidar com a sua carne, para que você seja mais espiritual, você seja, né, uma pessoa melhor, você possa ganhar essa vitória aqui, isso e isso que eu tenho para te dar, mas a gente às vezes não acredita, e fica resistindo, né? Ó Senhor Jesus, como se a vitória não fosse de Cristo, né? Mas Ele mostra aqui, né? Chega de viver desse jeito, né? A palavra que nos é falada, toda essa grande revelação que a gente tem recebido, é para a gente mudar de vida, é para a gente crer. Então o Senhor vem, traz para nós palavra, mais livro, muita coisa, só que às vezes a gente não valoriza. O Senhor nos dá algo e a gente não leva isso adiante, né? A gente não lê a palavra, não desfruta, né, da maneira que é para desfrutar. Ó Senhor Jesus, mas de fato a gente precisa aprender a ver que a palavra profética é para nós, né? É para os tempos finais, a gente precisa perceber logo isso, né? Toda a situação que está acontecendo, no isolamento, tudo isso, é para a gente perceber, ó Senhor Jesus, que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de a gente desfrutar, de a gente ler a Bíblia com mais afinco, com mais espírito, né, Senhor Jesus, mais voltado para as coisas de Deus. O Senhor está nos preparando hoje para o reino vindouro. Não é para a gente se preocupar, isso é só para o futuro, agora não. A gente já viu no alimento anterior, né, a questão da primogenitura. Ó Senhor Jesus, né, Esaú desprezou a primogenitura, porque ele estava com fome, né? Estou com fome, vou morrer de fome. O que me adianta uma primogenitura que é para o futuro, se agora eu vou morrer de fome? Ele ficou pensando no agora, né? Desprezou a primogenitura. Tem que perceber que não, a palavra de Deus é para nós agora. É para a gente ir tomando posse daquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que Ele tem para nós hoje. Não é algo para o futuro. Aqueles cristãos estão vendo, não, isso é só para o futuro, deixa para lá. Ó Senhor Jesus, né? Estão recebendo derrota atrás de derrota. Ó Senhor Jesus. Mas de fato, né, o Senhor está mostrando para nós que Ele está nos tirando do poder do inimigo, né, o poder dos pecados, do pecado do velho homem, da carne do mundo, né, da mentira. Muitas vezes a gente dá crédito para mentira, para muitas outras coisas. E o Senhor ele quer ser vitorioso em nós, né? A vitória dele foi feita na cruz. Por isso que hoje, né? Hoje olha que a gente leva, né? Que Cristo que a gente prega é o Cristo crucificado. Ó Senhor Jesus, né? É o Cristo que venceu todas as coisas, aquele Cristo que já está tudo consumado. Ó Senhor Jesus, né? A parte de Deus está feita, a parte do Senhor, né? Do Filho está feita, do Espírito também. Mas a nossa parte como igreja, Senhor Jesus, tem muito para ser completado ainda. Por isso o Senhor ele conta conosco. E o diabo também conta conosco. Ele conta que a gente não vai dar valor à palavra, que as mentiras dele vão nos afetar, né? Que ele vai nos entristecer, que ele vai nos tirar do foco de Deus, e a gente vai ajudá-lo ali a ficar ganhando tempo.
Ó Senhor Jesus, mas com quem que a gente vai cooperar? Né? Com o diabo ou com o Senhor? Não tem meio termo. Ó Senhor Jesus, não dá para ficar em cima do muro, né? O muro é do inimigo. Tudo gera tempo para ele. Né? Por isso que mostrou para nós, né? Como Charles Sturge falou, né? Tem que ter uma festa no céu e no inferno. Um no céu porque completou a carreira, foi aquele que foi vitorioso, cooperou com o Senhor, uma no inferno porque parou de atrapalhar. Ó Senhor Jesus, então hoje a gente precisa realmente esses que atrapalham o inimigo e cooperam com o Senhor. Mas como que eu vou fazer isso? Na minha força natural? Não, a vitória é de Cristo, não é a nossa vitória. É a vitória dele. Eu preciso cooperar com ele. Eu preciso ir diante dele, ter comunhão com ele, ter a palavra como referência. Ó Senhor Jesus, né? Ter o exercício do Espírito, né? Ter uma comunhão íntima com o Senhor. Senhor Jesus, eu preciso crer, né? Tudo que está escrito. Né? A gente precisa ter essa experiência. A Bíblia não está contando para mim a experiência do passado. A Bíblia está contando para mim, né, experiências que vão mudar a minha vida hoje. São experiências que me transferem de esfera, que me levam para uma nova esfera de relacionamento com o Senhor. Né? Com o Senhor, com os irmãos, nos levam a perceber, né, que a nossa vida nessa terra é por um momento, é só uma passagem. Né? As coisas dessa terra não são verdadeiras, né? Elas começam, acabam, Senhor Jesus, mas aquilo que o Senhor tem para nós, isso sim é eterno. Ó Senhor Jesus, por isso que ele mostrou para nós, né, a afirmação do Senhor precisa ter impacto na nossa vida. Está consumado, terminou, o Senhor já venceu tudo, né? Por isso que Apocalipse já está mostrando até mesmo uma coisa que vai acontecer no futuro. Senhor Jesus, né? O quão longe, né, o quão perto está esse futuro depende de nós, depende da nossa reação diante do Senhor, diante da palavra. Ó Senhor Jesus, né? Por isso que Paulo podia dizer que Cristo, né, em Deus, em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Né? Cristo em Deus, Deus em Cristo. Ó Senhor Jesus, mas como a gente já viu, né, é tudo por meio do Espírito, é o Espírito que traz para a nossa realidade. Quem não exercita o Espírito, olha e fala, não tem nada demais aqui. Ó Senhor Jesus, mas quem de fato exercita o Espírito, percebe, olha, Deus está mostrando para nós algo diferente. Senhor Jesus, Ele requer algo diferente de nós. Senhor Jesus, né? E Ele está nos ajudando a vencer todas as coisas negativas. Né? Mas a gente precisa trazer isso para a nossa experiência diária. Não pode ser um Cristo que está lá na cruz, um Cristo morto, um Cristo de 2000 anos atrás. Mas não, é um Cristo presente. Né? É o Cristo que está hoje se revelando para nós na igreja. E nós precisamos reagir diante dessa palavra de maneira adequada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, né, que nós precisamos ter mais sensibilidade, né, não nos tornarmos insensíveis àquilo que Ele tem mostrado para nós. O Senhor ainda fala, né, para muitos cristãos, né, o falar de Deus já encerrou, né, os enviados de Deus não existem mais. Não, hoje Deus ainda envia, né, e Ele quer nos enviar também, como o início da nova aliança, como aqueles que fazem a sua vontade. Muitos podem olhar essa palavra e falar assim, ih, nada a ver, ó Senhor Jesus, e outros podem ir diante do Senhor e orar, Senhor, é isso mesmo? Senhor Jesus, se a gente aprender aí diante dEle, né, buscar confirmação diante dEle, ó Senhor Jesus, diante de todas as coisas, aí de fato Ele vai nos vencendo, Ele vai vencendo todas as situações, vai vencendo a nossa mente limitada, ó Senhor Jesus, e vai nos ajudando, né, de fato, caminhar diante dEle, né, cooperar com Ele, apressar a sua vinda. Ó Senhor Jesus, que sejamos esses, né, que o Senhor possa olhar, né, e ver, ó, tá aí alguém que está cooperando comigo, com esse Filho de Deus, né, com esse irmão, que eu vou voltar logo. Ó Senhor Jesus, o inimigo tem que olhar para nós e ficar desesperado. E com esse aí eu vou ter cada vez menos tempo. Ó Senhor Jesus, todo mundo vai passar por situações, por sofrimentos, cooperando ou não com o Senhor. Quando a gente faz algo, né, pelo Senhor, a gente está escrevendo, né, a história da igreja. Quando a gente não faz, a gente também está escrevendo a história da igreja. Ó Senhor Jesus, é a nossa história, é a nossa vez, e o Senhor está contando conosco para crer. Né? O inimigo está fazendo de tudo para a gente não crer, mas o Senhor também está colocando diante de nós, né, o caminho para a gente crer. Basta a gente escolher, usar a fé, né, usar o Espírito, e assim o Senhor vai poder de fato nos conduzir na sua vitória. Ele já venceu todas as coisas, isso é um fato. A gente precisa agora crer e tomar atitude. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.